Olá, seja muito bem-vindo ao canal Transforma a Mente. E se você não está perdido porque falta direção, mas porque ainda deixa o medo pastorear sua consciência? Essa pergunta toca em um ponto profundo da temporada 3. Porque muita gente afirma, eu sou, acredita no poder da consciência, visualiza o fim como Neville Goddard ensinava, e procura aplicar a lei da suposição no dia a dia. Outros estudam manifestação da realidade, entendem que a mente subconsciente influencia a experiência humana, e repetem que a consciência cria a realidade. Mas quando a vida aperta, quando o saldo bancário incomoda, quando uma porta se fecha, quando uma notícia ameaça, ou quando a ansiedade bate no peito, quem começa a conduzir por dentro não é a nova consciência, é o velho eu. Talvez você já tenha vivido isso. Em silêncio, você sente que assumiu um novo estado. Por alguns instantes, parece claro que sua identidade mudou. Você entende que não é a aparência que cria a realidade, mas a consciência assumida. Só que então, o mundo chama pelo velho nome, e você se percebe novamente atraído pelos antigos padrões, como a sensação de falta, a urgência de resolver tudo imediatamente, a dúvida constante e a necessidade de controlar cada detalhe antes de conseguir descansar. No episódio anterior, você aprendeu que não basta ver, é preciso entender aquilo que se vê com os olhos do eu sou. Agora, Neville Goddard aprofunda ainda mais essa jornada e revela uma pergunta secreta que talvez esteja conduzindo toda a sua vida. Quem está sendo o pastor da sua consciência? No Salmo 23 está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas Neville não deixa essa frase no campo distante da religião. Ele traz para dentro da consciência e afirma, a minha consciência é o meu Senhor e o meu pastor. Entenda o impacto disso na sua vida. Se a sua consciência é o pastor, então aquilo que você está consciente de ser é conduzido até você. Se você permanece consciente de ser alguém solitário, a vida parece reunir provas de abandono. Se você permanece consciente da escassez, até o pouco dinheiro que tem começa a desaparecer. Se você se reconhece como inseguro, o mundo inteiro parece cheio de ameaças. Mas se você começa a ser consciente de paz, amor, grandeza, riqueza e abundância, outra condução começa a se formar para te orientar. Você nunca está sem pastor. Você só precisa perceber quem está guiando a sua consciência. O problema talvez não seja desejar errado, visualizar pouco ou não saber uma técnica. Talvez seja voltar a seguir o velho eu. No instante em que a realidade pressiona, você diz que confia no eu sou, mas segue a ansiedade. Pode dizer que escolheu uma nova identidade, mas permite que a aparência decida o caminho. Fala que acredita no poder do subconsciente, mas deixa o medo escolher o estado que será alimentado. Fique comigo até o ritual especial no final do vídeo, porque hoje você não vai apenas entender um ensinamento de Neville Goddard sobre o Salmo 23. Você vai começar a perceber onde ainda entrega sua direção interior ao medo, à falta, ao passado e às vozes humanas, mesmo depois de declarar que sua consciência é o Senhor e o pastor da sua vida. Existe uma forma silenciosa de ser conduzido pela falta sem você admitir que ela está presente. Ela aparece quando você olha para uma conta e antes mesmo de respirar, sua consciência já aponta para o medo. Surge quando alguém não responde seu convite e você entende aquilo como rejeição. Acontece muito quando o desejo demora e por dentro você já começa a sentir que falhou, que a manifestação não está acontecendo, que talvez nada tenha mudado de verdade. Você pode ter afirmado, eu sou pela manhã. Pode ter visualizado o fim desejado. Pode ter estudado Neville Goddard, entendido a lei da suposição e repetido que consciência cria realidade. Mas quando a aparência se move de um jeito contrário, a pergunta real é, quem começa a caminhar à frente da sua mente? A nova consciência ou a velha identidade? Neville revela isso de forma simples quando diz, aquilo que eu estou ciente de ser é a ovelha que me segue. Essa frase parece suave, mas é profundamente confrontadora, porque a vida não segue apenas aquilo que você deseja por alguns instantes.
Ela segue aquilo que você continua consciente de ser. Se diante do dinheiro você se sente alguém sempre atrasado, a escassez encontra meios de continuar te seguindo. Se diante do amor você se sente alguém fácil de ser abandonado, qualquer rejeição parece confirmar essa identidade. Se diante de uma oportunidade você se sente incapaz, até uma porta aberta pode parecer uma ameaça. A dor invisível está aqui. Você não volta ao velho estado apenas quando reclama ou duvida em voz alta. Muitas vezes, você volta quando aceita a primeira direção interna que aparece. A conta te guia para a escassez. A opinião de alguém te guia para a insegurança. Um conflito te guia para a autoproteção. E então, sem perceber, você chama isso de realidade, prudência ou bom senso, quando na verdade está apenas seguindo o pastor antigo. Aquilo que você está consciente de ser sempre encontra um caminho para te seguir. Por isso, nesta temporada 3, não basta entender manifestação da realidade. Não basta falar sobre riqueza e abundância ou poder da mente subconsciente moldando a vida. A questão é mais íntima. Quando o mundo chama pelo velho nome, você continua sendo conduzido pela identidade assumida ou ainda caminha atrás das interpretações antigas? E talvez essa seja a parte que mais incomoda. Você pode estar pedindo uma nova vida enquanto continua seguindo o mesmo pastor que sempre te levou de volta à falta. Mas antes de entrarmos no ponto mais importante do vídeo, deixa eu te fazer um convite especial. Se essa mensagem está ajudando você a perceber onde ainda segue o velho pastor da falta, deixa agora o seu like. Isso ajuda este conteúdo a alcançar outras pessoas que também estão tentando parar de voltar à antiga identidade quando a vida aperta. Identidade inabalável é uma formação interna para aprender a permanecer no eu sou, mesmo quando o medo tenta conduzir sua consciência. E se você quer continuar essa jornada, se inscreva no canal Transformamente e ative as notificações. Agora voltando ao texto, aqui começa a ruptura que muita gente evita encarar. O medo te engana e se disfarça de direção. Ele fala com voz de prudência, se veste de cuidado, usa argumentos racionais e tenta convencer você de que está apenas protegendo sua vida. Mas, por trás dessa aparência inteligente, muitas vezes existe apenas a velha identidade, tentando continuar no comando. O velho eu costuma interpretar a ansiedade como preparação e o controle como segurança. Enxerga a escassez como uma descrição fiel da realidade, a desconfiança como sinal de maturidade e o medo como uma forma de evitar decepções. E enquanto você aceita essas interpretações sem questionar, continua sendo conduzido pela mesma identidade que disse querer deixar para trás. Por isso, entender Neville Goddard não é suficiente. Se no momento da pressão, você ainda reage como a antiga versão. Você pode saber que consciência cria realidade. Pode repetir eu sou, pode estudar lei da suposição, manifestação da realidade e poder da mente subconsciente. Mas quando uma aparência externa aparece e você permite que ela conduza sua paz, seu valor, sua fé e sua identidade, isso indica que o pastor ainda não mudou. O velho estado sempre precisa de pastores externos. Ele espera que o saldo bancário diga-se pode descansar. Espera que uma pessoa diga-se ele tem valor. Aguarda que uma resposta confirme-se o desejo está vivo. Espera que o mundo aprove sua nova consciência antes de permanecer nela. Mas o eu sou assumido não pede que as aparências mostrem o caminho. Ele reconhece que a consciência de ser é o Senhor e o pastor da vida interior. Neville descreve essa restauração quando afirma: agora que a minha memória foi restaurada, de forma que eu sei que eu sou o Senhor, e que ao meu lado não há nenhum outro Deus, o meu reino foi restaurado. Essa frase é uma lembrança de identidade. O reino se perdeu quando o homem acreditou que havia poderes fora dele, capazes de decidir quem ele era. O reino começa a ser restaurado quando ele percebe que medo, falta, opinião humana e aparência externa não são deuses. Eles podem fazer barulho, podem pressionar, podem parecer convincentes, mas não têm o direito de pastorear a consciência. O medo até parece direção quando você esquece que a consciência é o seu pastor. A ruptura não é ignorar o mundo, é parar de obedecer ao mundo como se ele fosse a causa. A nova consciência pode agir, decidir, responder e atravessar circunstâncias, mas ela não se ajoelha
diante do medo, antes de agir. Ela não pergunta à escassez se pode ser suprida. Ela não pergunta ao passado se pode nascer de novo. E quando essa memória começa a voltar, algo dentro de você percebe que não precisa mais ser conduzido pela primeira voz que surge diante da pressão. Neville agora revela por que o Salmo 23 não é apenas uma oração de consolo, mas uma lei profunda da consciência. Se a consciência é o pastor, então aquilo que você está consciente de ser é chamado, conduzido e reunido ao redor da sua vida. O pastor não perde aquilo que reconhece como seu. A voz da consciência sempre encontra resposta no mundo. Por isso Neville afirma: a minha consciência é tão boa como pastora, que nunca perdeu uma ovelha, ou algo que eu seja consciente de ser. Essa frase explica muita coisa que a pessoa vive sem perceber. A vida não segue apenas aquilo que você quer receber. Ela segue aquilo que você continua reconhecendo como identidade. Você pode desejar riqueza e abundância, mas se por dentro ainda se sente pequeno diante do dinheiro, a escassez continua ouvindo sua voz. Pode desejar amor, mas se permanece consciente de abandono ou qualquer silêncio, parece encontrar um caminho para confirmar esse estado. Pode pedir paz, mas se continua consciente de perigo, até uma oportunidade boa pode parecer ameaça. Neville aprofunda dizendo: as minhas ovelhas reconhecem tão bem a minha voz, que elas nunca deixam de responder ao meu chamado. Isso significa que a consciência emite um sinal constante para a vida. Tudo aquilo que está em harmonia com o estado assumido encontra uma forma de se expressar na experiência. Quando alguém permanece identificado com a escassez, tende a encontrar evidências de falta. Quando se vê como indigno, interpreta situações através da lente da rejeição. Quando se reconhece como alguém vulnerável e ameaçado, alimenta estados de ansiedade e insegurança. Da mesma forma, uma consciência renovada produz resultados diferentes. Ao assumir internamente a abundância, a pessoa se torna receptiva ao dinheiro. Se descansar na certeza de que está sendo guiada, recebe direção. Ao deixar de se definir pela ausência, abre espaço para o amor. E quando se lembra do eu sou, antes de consultar as circunstâncias externas, encontra uma sensação profunda de segurança e estabilidade. A vida segue aquilo que você está consciente de ser, não apenas aquilo que você deseja receber. É aqui que a ansiedade começa a perder força. Você não precisa correr atrás daquilo que já é consciente de ser. O pastor não implora para as ovelhas o seguirem. Ele chama, e elas respondem. A luta nasce quando você tenta arrancar do mundo aquilo que ainda não aceitou dentro da consciência. A paz começa quando você entende que o poder do subconsciente, como Joseph Murphy também ensinava, responde ao estado aceito por dentro. A criação da realidade se move a partir daquilo que você reconhece como verdadeiro, no silêncio da identidade. Então, antes de perguntar por que a manifestação da realidade ainda não apareceu, talvez seja preciso perguntar qual voz tem chamado as suas ovelhas todos os dias. Neville leva esse ensinamento para uma decisão muito prática. Não basta saber que a consciência é o pastor. É preciso perceber, no instante da pressão, se você está realmente deixando a consciência conduzir ou se apenas entregou novamente o comando à primeira voz de medo. Ele afirma: agora que eu sei que a minha consciência de ser é Deus, eu farei o uso correto deste conhecimento, tornando-me consciente de ser aquilo o que eu desejo ser. Essa frase mostra que o conhecimento precisa ser usado no momento exato em que a antiga identidade tenta voltar. Porque é fácil falar sobre eu sou quando tudo está em silêncio. O verdadeiro teste acontece quando a cena externa mexe com você. Quando uma cobrança chega, um plano atrasa, uma emoção antiga volta, uma opinião humana tenta te diminuir. E antes que você perceba, sua consciência já está sendo guiada para escassez, rejeição, pressa ou desespero. Nesse momento, faça uma pausa pequena, quase invisível. Não tente resolver a vida inteira. Apenas pergunte por dentro quem está me guiando agora. Essa pergunta interrompe o velho movimento. Ela revela se a direção vem da consciência de ser ou da falta. Reconheça com honestidade se a resposta interna te conduz para medo, desespero, inferioridade ou necessidade de controlar tudo. Esse é o velho pastor, tentando assumir o cajado outra vez. Ele pode parecer convincente,
mas não precisa mais conduzir sua identidade. Então volte para o centro do Eu Sou e escolha o estado que você deseja seguir, não como frase vazia, mas como direção interior. Eu sou guiado pela paz. Eu sou conduzido pela prosperidade. Eu sou sustentado pelo meu Eu Sou. Permita que essa escolha mude o lugar de onde você vai responder à vida. O ponto não é nunca sentir medo. O ponto é não permitir que o medo se torne pastor da sua realidade. Identidade inabalável é não seguir qualquer voz que tente conduzir você para fora do Eu Sou. Essa é a micro-vitória deste bloco. Você não precisa resolver toda a circunstância agora. Só precisa perceber, por alguns segundos, que pode deixar de seguir a primeira voz do medo e retornar à consciência. Esse pequeno retorno já muda a direção interna, porque quando você não obedece imediatamente ao velho pastor, abre espaço para que a nova consciência conduza seus próximos passos. E é exatamente aqui que a verdadeira mudança começa. Não quando o mundo para de pressionar, mas quando você deixa de entregar sua direção à pressão. Permita que esse entendimento mergulhe um pouco mais fundo. Se a consciência é o seu pastor, então você não precisa entregar sua direção à primeira voz de medo que aparece quando a vida pressiona. A cena pode parecer estreita, o caminho pode parecer incerto, mas existe uma condução interna que não depende da confusão humana. Agora vamos praticar. Se puder fazer isso com tranquilidade, feche os olhos por alguns instantes. Respire lenta e profundamente. Traga à mente uma área da sua vida em que você tem se sentido sem direção. Pode ser dinheiro, amor, trabalho, saúde, família, futuro ou qualquer situação onde o velho estado ainda tenta assumir o cajado. Perceba qual voz vinha conduzindo essa área. Observe com sinceridade o que tem guiado suas decisões e emoções. Em alguns casos, pode ser a sensação de falta. Em outros, a necessidade de agir com pressa. Talvez seja o desejo de controlar tudo ao redor ou a influência constante da opinião dos outros. Também pode ser um medo que se apresenta como prudência e cautela. Não lute contra essa voz, nem tente expulsá-la à força. Apenas reconheça que ela não precisa mais ocupar o lugar de pastor da sua identidade. Agora volte para o centro do seu Eu Sou. Lembre-se da promessa do Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E compreenda isso por dentro. Mesmo no vale, a consciência permanece com você. Mesmo diante da oposição, você não precisa abandonar aquilo que sabe ser. Neville confirma esse domínio quando revela: em face à aparente oposição e conflito, eu terei sucesso, pois vou continuar a manifestar a abundância do que agora eu sou consciente de ser. Então, repita internamente com calma e presença: eu não sigo mais o medo. Eu sou guiado pelo meu Eu Sou. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Sinta essas palavras como uma devolução de autoridade. O medo não conduz mais a sua consciência. A falta não decide mais o seu caminho. A aparência não carrega mais o cajado da sua vida interior. Se por alguns segundos você conseguiu perceber a voz que te guiava e retornar ao Eu Sou, você já começou a ser conduzido por outro pastor. Essa é a micro-vitória deste episódio. Você não precisou resolver toda a circunstância agora, apenas deixou de seguir automaticamente o velho estado. Agora escreva nos comentários, como uma decisão interna e como parte desta comunidade: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se este episódio falou com você, compartilhe com alguém que está se sentindo sem direção e talvez precise lembrar que o medo não é o pastor. E se você chegou até aqui, assista aos episódios anteriores da minissérie. Um card com a playlist aparecerá no final do vídeo. Cada capítulo aprofunda uma camada da sua transformação mental e ajuda você a avançar dentro da identidade inabalável. Inscreva-se no canal Transformamente e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios da terceira temporada. No próximo capítulo, Jardim Getsemane, você vai descobrir aquilo que acontece quando a nova identidade precisa atravessar a pressão final. Quando o desejo já foi assumido, mas o velho estado ainda tenta negociar com a vontade antiga. E esse foi o 9º capítulo da terceira temporada da minissérie
Sua fé é sua fortuna revelado. O segredo que muda a sua realidade. Aqui no canal Transformamente. Nos vemos no próximo vídeo, pois a nossa transformação mental está apenas começando. Muito obrigado.